Imagina que você está numa sala de aula e é dia de prova. Só que dessa vez, além do seu cérebro, está liberado o uso de qualquer outro recurso. Google, ChatGPT e por aí vai. Qual que você escolheria? Olha, no mundo que a gente está vivendo hoje, eu não ficaria surpresa se você respondesse ChatGPT ou outra IA generativa. Porque eu acho que eu também iria por esse caminho, dependendo da prova. Mas e se eu te dissesse que isso pode estar literalmente desligando partes do seu cérebro? E não é força de expressão. É o que mostrou um estudo real conduzido pelo MIT. E nesse vídeo a gente vai entender o que está por trás desse estudo e o que isso tem a ver com o seu desenvolvimento profissional, especialmente se você trabalha com produto, marketing, tecnologia e por aí vai. E claro, como usar a IA de forma inteligente sem abrir mão da sua inteligência. Mas antes, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e hype esse vídeo se estiver aparecendo a sua opção. Isso ajuda demais a gente por aqui. Esse estudo foi conduzido pelo MIT Media Lab para entender como o uso de ferramentas como o ChatGPT afeta o nosso cérebro, sobretudo em tarefas que exigem um pensamento estruturado, como escrever uma redação. Foram reunidos 54 adultos entre 18 e 39 anos, todos de Boston, nos Estados Unidos. Eles foram divididos em 3 grupos. O que usou apenas o cérebro, em que eles escreveram textos sem nenhuma ferramenta, o grupo Google, em que eles podiam usar o buscador como fonte de apoio, e o grupo ChatGPT, em que eles escreveram com a ajuda direta da IA. Os participantes apresentaram conectividade neural muito baixa, engajamento atencional e controle executivo quase inexistentes. As pessoas foram ficando mais preguiçosas e passaram a copiar e colar o conteúdo da IA sem questionar. E o pior, 83% não lembravam o que tinham escrito minutos depois. E esse feito foi batizado de dívida cognitiva. Em outras palavras, a pessoa terceiriza o esforço mental, mas não integra o conteúdo à sua memória de longo prazo. E como consequência, você gera conteúdo sem pensar, entender e nem se lembra do que fez. O cérebro terceirizou totalmente a tarefa, mas não aprendeu nada no processo. É o equivalente de você colocar a IA para ir à academia por você e esperar entrar no shape com o esforço dela. O estudo também apontou outros efeitos colaterais. As redações do grupo ChatGPT foram descritas como sem alma, genéricas, repetitivas. Houve perda de criatividade, empobrecimento linguístico e conformidade no raciocínio. Isso tem uma explicação do ponto de vista fisiológico. O nosso cérebro é um órgão extremamente complexo, mas ele tende a buscar sempre o caminho mais fácil. Essa característica de querer sempre a zona de conforto é um mecanismo de sobrevivência, porque quanto mais a gente se submete a novos desafios, o nosso corpo gasta energia física e mental. E na mente do cérebro, esse gasto energético pode ser entendido como uma ameaça. Por causa de quem? Dos nossos ancestrais. O nosso cérebro permanece praticamente intacto desde a pré-história. Mas esse tipo de proteção se adaptou ao cenário atual. Por isso que às vezes é difícil começar um hábito e mantê-lo. Por exemplo, uma atividade física, uma mudança na dieta e por aí vai. Então, quando o cérebro se depara com uma facilidade, ele vai se agarrar a ela. Nesse caso, a facilidade é a IA, que vai fazer o trabalho do cérebro e isso dificulta a retomada do esforço mental. Bom, depois desses parênteses gigantescos, um outro estudo referenciado correlaciona o uso de IA e solidão, indicando que quanto mais você conversa com chatbots, mais isolado você tende a se sentir. Isso lembra muito aquele filme, o Her, em que o Joaquin Phoenix interpreta um homem que passa a estreitar relacionamento com uma inteligência artificial e aí começa a se afastar dos amigos e das interações sociais. E detalhe, gente, é um filme de 2013. Além disso, foi testado se a própria IA conseguiria resumir os resultados do estudo. Bom, ela alucinou dados e inventou informações que não estavam no paper original. Vale destacar aqui que esse estudo do MIT ainda está em processo de revisão e foi feito com uma pequena amostragem de pessoas. Mas diante dessa nova era, pesquisas assim vão ser cada vez mais comuns. E é legal a gente ficar de olho nesses desdobramentos para a gente ficar atento ao nosso próprio comportamento. Se você trabalha com produto ou está migrando para essa área, o alerta é ainda mais importante. Na verdade, eu acho que esse alerta vale para qualquer área. E esse vídeo não é uma crítica à IA. Pode ajudar muito, já tem muita coisa legal rolando com o uso dela, mas ela não pode pensar por você. No seu dia a dia, ela pode resumir feedbacks, sugerir ideias, gerar hipóteses, ajudar a escrever uma documentação, mas ela não entende a realidade do teu usuário. Ela não sente empatia e nem vive o seu problema. O contexto de produto, na maioria das vezes, exige escolhas difíceis.
E tais escolhas exigem pensamento humano, algo que só você é capaz de fazer. E se você usa a IA como substituto para a parte mais estratégica e analítica do seu trabalho, você está se excluindo do processo de decisão. E aí pode fortalecer um movimento que muitos profissionais temem, que é o de ser substituído pela IA. Então, o que fazer? A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa e as Big Techs estão investindo pesado para ela se aprimorar cada vez mais. Porém, como toda ferramenta, ela pode construir ou destruir, dependendo de quem a usa. Então, aí vão algumas boas práticas para você não perder o protagonismo e não deixar que a IA te consuma. Use a IA como motor, não como piloto. É o que eu citei agora sobre o protagonismo. A IA ajuda a impulsionar. Então, encare a ferramenta como um assistente. Você precisa conduzi-la para chegar ao resultado desejado. Reserve espaço para pensar. Leia, escreva, discuta sem IA. Fortaleça seu cérebro. Tem um livro muito legal chamado Hobby como um Artista. Ele recomenda que você tenha 2 áreas de trabalho. Uma totalmente analógica, sem nadinha de aparelho eletrônico. Só papéis, post-its, livros e uma área digital que você só utiliza quando tiver começado o trabalho na analógica. Claro que isso não funciona 100% do tempo em um processo de trabalho, principalmente se você está na correria para entregar um MVP para o stakeholder. Mas é um exercício bacana para você fazer com mais calma, sempre que possível. Outra dica, cheque tudo. Você precisa ser meio jornalista aqui, porque a IA pode te entregar um texto ou um documento bem escrito. Mas ela erra muito, inventa, alucina e distorce informações. Fica de olho nessa etapa. No final das contas, a pergunta não é se a IA vai nos deixar burros. A pergunta é: a gente vai deixar que isso aconteça? A tecnologia não é boa ou ruim por si só. Ela é reflexo das nossas decisões. E hoje, você pode decidir usar a IA com consciência, criticidade e estratégia. Porque aí assim pode ser até um atalho incrível para economizar tempo, automatizar tarefas repetitivas e por aí vai. Mas o seu pensamento continua sendo insubstituível. E é justamente isso que a PM3 ensina para a comunidade de produto, a usar a IA de forma estratégica para maximizar o seu resultado como profissional. E é por isso que você precisa conhecer a nossa formação de Product Specialist. Você vai aprender a usar a IA do jeito certo, desenvolver visão de negócio e produtos que geram impacto de verdade. Eu vou deixar na descrição mais detalhes do nosso curso e um cupom de desconto para você estudar com a gente. E se esse conteúdo te fez refletir, deixa o seu like, compartilha com alguém que anda copiando e colando demais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.